Então, próximos eventos, Tene Matsuri, marcado para 11 de outubro de 2025, né? Faz parte a gente falou do ensaio, mas na verdade é a assembleia, né? A Assembleia Geral do Iono Motokai, que por sua vez vai ter o ensaio e também vai ter o Tene Matsuri, né? Então vamos falar agora sobre Tene Matsuri com o presidente da Associação dos Moços do Brasil, o Senenkai, o reverendo Masanori Kimura, nosso sócio aqui no Tericast, né? Ele é condutor da igreja Terikyo de Jussara, que fica lá no Paraná. Boa Tu- noite, boa Boa noite. noite, Ketsu Masanori, tudo bem? Eu Sócio, sócio. sou praticamente um sócio mesmo, né? Porque a minha participação parece que é infinita. Mas, Então, né, a gente vai querer saber assim, né, é quando vai ser, né, onde será o evento, para quem tá direcionado, né? Como é que vai ser o Baiten lá, né? A feirinha de comes bebes, né? Como é que vai ser? As barraquinhas, né? Tem alguma novidade? Pode contar para nós. Antes de tudo, sua mãe tá bem? sim, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, pela preocupação que causamos, mas graças à oração de todos, ela tem se recuperado muito bem do acidente. 4 meses ela vai ter que usar aquele colete cheio de aparatos, esse não tem jeito. Mas ela está se recuperando e já está com bem mais mobilidade, porque poderia estar tetraplégica, mas à oração de todo mundo aí, ela não tem sequela nenhuma, né? Nada não indica que vai ficar com nenhuma sequela. Então isso é uma graça muito grande. E isso tudo eu acho que a gente deve à oração de todo mundo. Muito obrigado. Isso está fazendo uma diferença enorme na recuperação dela. A minha gratidão. E dando continuidade é, aos nossos eventos também, mas antes de dar continuidade, eu gostaria de agradecer também por todo o apoio que eu recebi é, durante a minha gestão do Senencai com a minha diretoria. É, Mês que vem, outubro, eu estou passando o bastão para o próximo presidente, que vai ser o Nilson Otaki. A gente vai estar regressando ao Diba juntos e a gente vai fazer a troca da presidência do Senencai depois da Assembleia da Associação dos Moços da sede. Esse ano que, inclusive, vai ser no dia 25, um dia anterior à grande cerimônia de outubro da sede, né? Bem, mas ainda tenho como presidente dessa gestão, junto com essa nossa diretoria, um último evento que é esse Festival Tendi Matsuri, que a gente faz para alegrar um pouco mais o Dendocho, justamente no mês do início do nosso ensinamento. E no dia 11 de outubro, então, sábado, das 7 da noite até às 22, né, das 19 às 22, faremos o nosso anual Festival Cultural e Gastronômico Teri Matsuri. É, Temos muitas apresentações, Taiko, Brass Bando, que não pode faltar, mas temos novidades sim. Esse ano a gente tem uma cantora sertaneja. E aí, Uau! todo mundo para mim assistir, porque eu acho que vai ser muito bom. Eu mesmo não ouvi ainda as músicas delas, mas eu acho que ela vai animar muito esse nosso festival. É, Justamente com esse intuito de poder atingir não só a comunidade tendicana que vem realmente para participar da Assembleia do Yonomotokai, do Manabe, né, que vai estar lá presente, mas também aproveitar essa oportunidade do início
da Tendikyo, da revelação divina, né, a origem da nossa fé, para poder transmitir essa fé também para as pessoas da nossa comunidade, principalmente da comunidade bauruense, que a gente faz mais uma divulgação mais efetiva, né, para chamá-los. Então, é aberto a todas as pessoas da comunidade. Quem tiver amigos em Bauru também, inclusive, gostaria de pedir para que chamassem, para que viesse prestigiar o nosso evento, que vai ser então aí no dia 11/10. Eu acho que em relação a isso, inclusive o cartaz virtual, eu mandei um cartaz aí para a live do Tendcast, também mandei para o Mizogu-san, não sei se por acaso aparecer aí, esse é o nosso cartaz de divulgação do Tende Matsuri. Ficou bonitinho esse ano o cartaz, a gente conseguiu fazer com o IA, o Shinden do Dendocho, com as lanterninhas. Ah, esse é o IA, né? Vocês, uma foto assim, aí digitalizou, apareceu um desenho. Ah, isso ficou um espetáculo, né? Entendi. Temos novidade. Esse ano tem o futebol, não? Não, o futebol, os esportes a gente faz geralmente na nossa assembleia, né? Mas agora no Tende Matsuri a gente tem as barracas de comida, né? E vai ter muita barraca de comida gostosa. Fora isso, o Dendocho vai oferecer a janta, né? Então, todo mundo vai poder peço até, inclusive, que jantem pouco para poder comprar as comidas gostosas das barracas também, porque os fiéis do Yonomotokai estão se empenhando para preparar assim, com muito carinho essas comidas aí para todas as pessoas que vão estar participando, né? Também vamos ter a barraca do Osasque. Na verdade, a gente sempre tem, todos os anos, a barraca do Osasque, promovida pelo Senenkai. Esse ano em especial, a gente está convidando os iobukos, né, os condutores de igreja também, que quiserem participar, que fica dois jovens missionários ali revezando para fazer o Sasuke para as pessoas que vêm. A gente consegue atingir, ministrar o Sasuke para uma cerca de 30, 35, até 40. Teve Matsuri que a gente fez o Sasuke para 50, 60 pessoas também. Então, e depende muito da disponibilidade também do missionário que estiver lá. Às vezes ele está conversando com alguém e não dá tempo, a outra pessoa acaba passando, né? Então, esse ano eu estou convidando os iobukos para estarem ali bem próximo à nossa barraca, e assim a gente poder de fazer a divulgação mais efetivamente e ministrar o Sasuke ali mesmo, na nossa barraca, né? Se for Yobo, com qualquer pessoa pode ministrar o Sasuke ali, vai ser muito bom, porque vai estar ajudando o Senenkai, mas principalmente vai estar servindo como instrumento de Oesama e fazendo o espargimento da fragrância da Tendikyo num mês tão especial e também, claro que a sinceridade dedicada à salvação das pessoas, com certeza é a sinceridade que atinge, que alcança o céu, né? Nossa, muito bom. O que eu ia falar aqui? Esse ano aqui tem mais algum evento aí do Serenkai, não? Quer dar algum recado? Isso, esse ano a gente tem no dia 25 de outubro a Assembleia na sede agora, fora o Tende Matsuri, né? A Assembleia que a gente vai ter lá na sede da igreja no dia 25, e aí os brasileiros que estiverem de regresso em Odibá e que estiverem de bata, não só da faixa etária do Senencai, também qualquer pessoa pode participar lá da nossa Assembleia. A gente pede para os jovens, principalmente, se esforçarem para estar presentes, mas qualquer pessoa que esteja de regresso lá pode participar da Assembleia do Senencai. Yoroshiku onegai shimasu. Entendi. Ok, fica aí o convite, o momento de reflexão, o tema de hoje, né? Nós temos, assim, sobre os 12 hinos. Você teria alguma experiência relativa aos 12 hinos que poderia compartilhar com a gente aqui, Katia-san? É, Na verdade, quando a gente fala de 12 hinos, é, realmente
que nem o Yutaka estava falando, passando os macetes para a gente decorar os 12 hinos, que ele deve os 12 hinos para, inclusive o casamento dele se deve aos 12 hinos, ele estava falando, né? Mas assim, é uma coisa extraordinária mesmo, quando a gente se dispõe a sentir e dialogar com Deus através dos hinos sagrados. Eu sempre falo assim, eu sempre penso que os 12 hinos da Tenrikyo é um diálogo que a gente faz com Deus, né? Que Deus dialoga com a gente justamente através da execução desses 12 hinos, né? E eu lembro assim que quando meu irmão estava doente, já em estado crítico, eu e minha mãe a gente fazia os 12 hinos todos os dias. Para pedir para Deus salvar de alguma forma, porque como ele era muito jovem, a gente não acreditava que ele ia acabar retornando, né? E aí a gente fazia os 12 hinos assim, e parece que era a única coisa que conseguia acalmar a gente, era quando a gente estava fazendo a execução dos 12 hinos. Fora isso, parece que a gente ficava o tempo todo meio apreensivo em relação à saúde dele, né? E a gente conseguia se acalmar durante esses 12 hinos. Então, os 12 hinos têm um poder muito grande, né, para acalmar é, o nosso coração, o coração das pessoas. Eu penso assim, tem um fiel da minha igreja que passou assim por momentos muito difíceis de depressão e ele não conseguia dormir à noite, ou ele tinha muitos pensamentos perigosos durante a noite, assim. E nesses momentos eu sempre sugeri que ele colocasse os 12 hinos no celular e que passasse a noite tocando os 12 hinos à cabeceira da cama. E quando ele fazia isso, incrivelmente ele conseguia se tranquilizar e conseguia descansar a mente, né? Tamanho, acho que o poder que tem os 12 hinos e todo o serviço sagrado. Mas, realmente, assim, eu tenho algumas experiências também, não só de praticar os 12 hinos, mas, assim, de realmente Deus dialogar com a gente através dos 12 hinos, né? E uma dessas é que, uma vez, fazendo a divulgação, eu encontrei um senhor que sofria de mal de Parkinson, que estava acamado há 4 anos, que não conseguia sair de casa, e a esposa dele cuidava dele com toda a paciência, com todo o carinho. E todos os dias, ela vivendo aquela situação, e eu vendo o sofrimento dela, assim, a dificuldade dela, né? Um dia eu perguntei para ela: a senhora passando por tudo isso, a senhora ainda consegue ser muito alegre, muito animada, sempre que eu chego aqui, ter um sorriso no rosto para me oferecer? Como que a senhora consegue ficar tão animada e ser tão positiva vivendo uma situação assim? O marido doente, o marido acamado, ela era paupérrima, não sabia nem se teria o que comer no dia seguinte, mas mesmo assim, aquele sorriso estava estampado todos os dias que eu ia fazer a ministração do SASC, e isso foi me deixando intrigada até que eu fiz essa pergunta, né? E aí ela me disse assim: se eu disser que eu pedi para que o meu marido estivesse assim, você acreditaria? Aí eu falei assim, mas a senhora pediu para o marido da senhora ficar doente? Ela falou, não, eu não pedi. Mas o meu marido era uma pessoa que não voltava para casa. Do trabalho ele ia para o bar. E ele voltava só tarde da noite. E eu, durante uns 10 anos, eu orei todos os dias pedindo para que Deus colocasse o meu marido de alguma forma dentro de casa, porque se o dia que Deus colocasse o meu marido dentro de casa, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. Pois sim, Deus colocou o meu marido dentro de casa, com Parkinson, não conseguia ir para lugar nenhum, precisava de mim para fazer tudo. Mas foi um pedido que eu fiz durante 10 anos que Deus me colocasse ele dentro de casa e ele me colocou. Então eu não posso reclamar. Eu tenho que sentir gratidão. Eu tenho que sentir alegria por Deus ter atendido o meu pedido. Ela disse assim. E aí eu lembrei do verso 6 do hino 6 que diz bem isso, né? Não me façam pedidos desordenadamente, as maneiras de aceitar também poderão ser muitas, né? Então, com certeza ela via pensando que a felicidade dela seria
quando o marido dela estivesse dentro de casa, ela fez durante anos esse pedido para Deus até que foi atendido, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu acho que é justamente isso que Deus quer mostrar para gente, né? A nossa dedicação deve ser feita em cima das nossas virtudes e não fazer pedidos desordenadamente, de qualquer jeito, é, partindo do nosso desejo de querer ou de estar bem naquele momento, né? Que, na verdade, tudo isso é muito mais profundo e a gente tem que realmente refletir sobre tudo aquilo que a gente pede. E eu falei assim, nossa, e isso tem exatamente dentro dos hinos sagrados da Tenrikyo, realmente a gente deve prestar mais atenção no que os hinos estão dizendo para a gente, na verdade, no que Deus está dizendo para a gente a todo momento. Na verdade, para quem é tenrikiano que pratica os hinos sagrados, todos os dias Deus está dialogando conosco, né? Mas muitas vezes, mesmo dançando o hino, como disse o Yutaka, a gente acaba pensando outras coisas e acaba errando o hino sagrado, né? E E, na verdade, quer dizer que a gente não está nem prestando atenção no que a gente está fazendo, né? Muito menos, então, prestando atenção no que Deus está dialogando com a gente. Mas lembrar que sempre é o momento em que Deus vai dialogar com a gente. Então, que a gente possa fazer com o máximo de concentração possível e o máximo de atenção. E também, no momento que a gente faz os 12 hinos, aliás, os hinos sagrados que a gente faz é, se for de manhã, por exemplo, talvez aí Deus diga pra gente coisas que nos protegeriam durante todo esse dia. Boa, boa, bom mote aí, bom para a gente discutir no momento de reflexão, né? Como pedir, cuidado com o que você pede. Depois disso, eu fiquei Não. mais ressabiada de pedir as coisas. Então, nós vamos falar como pedir, né? Vamos falar como pedir certinho. Então, muito obrigado, Katsura Masanori, que falou aqui para a gente sobre o Teni Matsuri, né? E deixou as suas reflexões sobre o tema de hoje, os hinos sagrados. Muito obrigado, hein, Katsura. Tá, muito obrigada. Obrigada a todos. Abraço, né, para sua mãe, que também é a mãe, né, do pessoal aí do Kyokai, né? Muito obrigada. E um grande abraço para ela. Gratidão a todos mesmo. Muito obrigado. Muito obrigada, né, então, condutor Massanori, por mais uma vez estar aqui com a gente na live, né, e também por passar atualizações, né, referente a sua mãe, né, que ele comentou, né, compartilhou com a gente que teve um incidente, né, recentemente, né, mas é bom saber que está melhor, né, e desejamos que continue melhorando, né. E também pelas atualizações de como vai ser o Tenri Matsuri, né? As novidades, né? Então, o pessoal vai ter, né, uma cantora sertaneja aí, né? Então, quem ficou curioso, né, não deixem de participar e prestigiar, com certeza também, né? Não só a cantora, também, como também as outras atrações e as barraquinhas, né? Que é feito também pelos próprios fiéis, né? Que com certeza eles estão preparando tudo com bastante carinho, né? Então, fica aí o convite, né, como o Paulo disse, para a Assembleia, né, dos Yobokos, e posteriormente, né, após a Assembleia, vai ter então o Tende Matsuri para dar aquela animada, né, para as pessoas que estão reunidas na sede do Dendoji. Né, então, obrigada novamente, Masanori. Agora a gente vai ir para o chat, que tivemos aqui alguns comentários. Temos aqui o Henry, que ele comenta o seguinte, ele diz assim, Buenas noches. Meu aniversário é em 11 de outubro no Tende Matsuri. Ó, então, quem encontrar com o Henry, né, não deixe de dar parabéns para ele, né? Espero que você aproveite muito esse dia. E temos também o comentário aqui do Sérgio Ono, que ele diz o seguinte: boa noite a todos, e com muita alegria ouvir as experiências compartilhadas por todos os convidados e de conhecer a primeira igreja no Brasil. Parabéns a todos. Né? Então, obrigada também pela participação e o seu comentário, né? Bom, então agora a gente vai estar indo para o nosso
bloco de reflexão no momento de reflexão.